Da automação de processos à análise de dados estratégicos. A inteligência artificial está mudando a forma de fazer negócios. E não tem jeito, para entender qualquer novidade é preciso estudar e se atualizar, afinal, conhecimento salva. Então não sai daí, porque o episódio de hoje também pode te salvar. Para a gente explorar como a IA está transformando os negócios, como está impactando as empresas, hoje o Fala Mercado recebe dois profissionais que estão mergulhados em colaborar com essa equação e eu já vou explicar por que a gente escolheu eles para conversar com a gente hoje. Então estão comigo no estúdio hoje Maria Cristina Bonenberger, pró-reitora de ensino da Fevale, e o Alisson Coelho, de volta ao Fala Mercado, é coordenador dos cursos de jornalismo e relações públicas da mesma universidade. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pela acolhida. Com certeza podemos colaborar com vocês. Vamos explicar primeiro, então, para a audiência que não foi à toa que a gente convidou eles, porque a Fevale lançou recentemente uma pós-graduação em IA nos negócios. E é por isso que a gente vai conversar com eles sobre isso hoje. E eles vão explicar um pouquinho mais para a gente. Bom, vocês são dois, o Alisson não é estreante, mas não sei se ele vai lembrar. Então, para lembrar quem está nos assistindo, como neste programa, o protagonismo é do mercado, é tudo com vocês, certo? Preparados? Preparados. Vamos lá. A Cris foi a primeira a dizer isso, que ela não é da área de jornalismo, hein, Alisson? Tu tá pra trás já, vamos lá. Vamos ao que interessa, gente. Pra gente começar, eu vou começar pelas damas, né? Muito obrigada. De forma mais abrangente, na opinião de vocês, quais são as áreas que estão mais avançadas, assim, já estão mais familiarizadas com a inteligência artificial? Olha, na verdade, considerando toda a evolução que a gente tem com a inteligência artificial, todas as áreas estão precisando correr muito para se apropriar de tudo que está disponível atualmente, né? A gente percebe alguns movimentos, as empresas de forma geral estão procurando de forma mais efetiva a sustentação da sua tomada de decisões com o uso de IA, né? A parte de bancos, a parte de análise de mercado, a gente vê que todas essas movimentações são muito sustentadas já pela área da inteligência artificial. Mas não fica para trás todas as outras áreas da engenharia, a área da saúde, a área da educação, a própria área de jornalismo, né, Alisson? A comunicação. A comunicação está super atravessada, inclusive, não só no jornalismo, como na publicidade também. E a própria indústria criativa de uma forma geral. Se a gente for parar para pensar que a Globo hoje nas suas telenovelas, em grande medida, algumas cenas no meio da novela são feitas com IA e a gente não percebe, né? A gente consegue ver que existe uma penetração muito forte já dessa tecnologia nisso que a gente vai chamar de indústria criativa, né? Então, o jornalismo, a publicidade, hoje criando vídeos, comerciais inteiros feitos completamente com IA e o público já não conseguindo mais diferenciar o que é um vídeo feito com captação e o que é um vídeo feito com IA. Então a gente consegue ver uma transversalidade dessa tecnologia em diferentes áreas, né? A área de engenharia de software também a gente estava conversando com algumas pessoas dessa área, quanto de programação hoje já é feita automatizando processos com IA e dando mais tempo para que o programador de fato fique em cima de tarefas mais complexas que eventualmente ele próprio precisa ter o aspecto humano ali. Então é uma tecnologia transversal nos negócios. Eu acho que isso é um dos pontos interessantes dessa pós que a gente está lançando lá na universidade. Então, considerando esse cenário que a gente vem conversando, já que a IA não é mais uma tendência, ela já é uma realidade, está todo mundo tendo que lidar com ela, algumas áreas mais afetadas do que outras, como é que vocês acham que a inteligência artificial tem colaborado na tomada de decisões, né? Porque a gente fala muito assim, a IA colabora com análise de dados, com automação de processos. Então, nessa tomada de decisões, qual a interferência da IA? Eu acho que a gente precisa considerar que a IA não é algo tão recente assim, né? É claro que explodiu com a questão do chat, da facilidade de interação, ela se tornou, vamos dizer assim, mais popular. Tá? Porque, de certa forma, a gente já vem sendo impactado há muito tempo com a inteligência artificial de forma talvez até mais subjetiva, talvez até a gente possa dizer de forma mais inconsciente. Hoje a gente tem consciência e talvez a gente tenha até uma capacidade de criticar um pouco mais e de olhar
de forma mais específica. Isso está vindo de forma orgânica para mim? Isso está sendo impulsionado por algum algoritmo? Então, esse é um processo que, de fato, a gente precisa olhar com muito carinho. Em relação a processos decisórios, o que eu vejo que a IA ajuda e contribui de forma muito efetiva é a capacidade de síntese de dados. Então, o que por vezes nós levávamos muito mais tempo para reunir todas essas informações e projetar cenários, projetar possibilidades, projetar números, agora com o uso de uma inteligência artificial, você faz isso de forma muito mais rápida. Então, te acelera as possibilidades de decisão. Te apresenta múltiplos cenários também. Com muito mais facilidade, você altera alguns dados aí e você tem um cenário otimista, pessimista, moderado. Então, isso facilita o processo de tomada de decisão, porque você tem mais agilidade. Eu acho que a agilidade, na verdade, é uma dos benefícios mais latentes, né, da inteligência artificial, de tornar esses processos... na verdade, assim, é deixar para uma máquina pensar naquilo que nos tomava muito tempo, para que a parte humana, de fato, faça o seu trabalho. Mas aí a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque a análise humana, o ponto de vista crítico do ser humano ainda, para aqueles dados que são apresentados, ele é fundamental. Porque a gente sabe que tem, e aí não vamos citar nenhuma ferramenta aqui, mas tem ferramentas que, por vezes, sugerem algumas respostas que, por vezes, não são as respostas mais corretas. E esse talvez seja um ponto que a mim, pessoalmente, preocupa muito, porque a gente ainda está numa geração de pessoas que estão atuando tanto profissionalmente quanto na parte de análise de dados, que foram sendo formados ao longo do tempo com um pensamento crítico muito forte, né? Quer seja nos seus anos iniciais, de formação, depois mesmo na universidade. Então, eles foram expostos a processos mais críticos. A pergunta, né, e aí é o nosso desafio na própria universidade, é continuar formando esse ser humano crítico para ter a capacidade de fazer análise disso, para ver se esta entrega, de fato, é uma entrega verdadeira. E esse é um desafio para todos, né? Sim, por mais artificial que essa inteligência seja, ela não vai trabalhar sem a parte humana operando ela. E ela não é infalível, né? Porque eu acho que durante muito tempo a gente teve a falsa ideia de que a algoritmização das coisas, né? A tecnilização de tudo nos daria algum tipo de isenção, né? Ou seja, os dados estariam ali puros. E quando, na verdade, a gente sabe que tanto as IAs quanto os algoritmos de plataformas digitais, eles têm as suas próprias tendências, né? Então, essa tomada de decisão, como a professora Cris comentou, ela tem que ser feita de uma forma muito crítica. E mesmo o olhar para os dados. Acho que a coisa mais interessante hoje que as empresas têm usado é tirar tarefas repetitivas que não envolvam o pensamento humano e que muitas vezes tomavam tempo dos profissionais, atrasavam processos, tirar isso do escopo humano e passar para a IA, mas deixar que o humano faça o trabalho crítico, reflexivo e decisório, né? Porque o que a gente observa muitas vezes é as pessoas achando que vou entregar os dados para a IA e vou dizer para ela tomar a decisão. Quando, na verdade, você tem que dar os dados para ela passar algum tipo de cenário, de análise, te ajudar a metrificar coisas, mas que o processo decisório e crítico continue sendo humano. Então, a gente, obviamente, é entusiasta da tecnologia e acha que ela tem que ser usada, mas ela tem que ser bem usada e tem que ser usada de uma forma inteligente, para potencializar o que ela nos entrega bem, sem deixar que aquilo que é humano e que nós entregamos bem como seres humanos, que a gente não perca isso. Eu acho interessante também, porque assim, como tudo que é novo gera desconforto, né? A gente também precisa olhar para esses desafios, né? Quais são esses desafios que a IA traz, especialmente quando a gente fala dessa relação humana, né? Eu lembro muito ali no lançamento, né, que a gente teve lá no lançamento da pós da Fevale, se falou muito, né, sobre esses cuidados do que ela não é 100% assertiva, né? Precisa ter esse olhar humano. Então, eu queria entender um pouco de vocês, quais são os desafios que a IA tem trazido, tem apresentado quando se tratam de negócios? Eu acho que uma das questões que a gente tem trabalhado muito e várias instituições e entidades têm trabalhado é a questão do cuidado com os seus dados.
Acho que esta é uma grande preocupação. Então, que tipo de inteligência artificial eu estou utilizando e de que forma eu estou colocando os meus dados para a rede? Então, o que a gente observa? Muitas vezes, empresas que não estão muito preocupadas com a utilização ou não têm uma política de uso de inteligência artificial, não tem uma boa área de tecnologia da informação que dê suporte, elas começam a usar, empresas, são sempre pessoas, né? Então, as pessoas que estão em determinadas áreas, às vezes por curiosidade, às vezes por necessidade, começam a usar de forma independente. Então, eu estou lá, estou trabalhando numa área de estoque, numa área de compras, numa área de marketing, assisti uma palestra, recebi uma indicação de uma IA que é legal para a área de marketing e vou começar a brincar com isso. Acho que o grande perigo para as empresas mora exatamente nesse ponto. É tu querer brincar com a inteligência artificial, principalmente de forma aberta, nas plataformas que estão abertas. Porque você vai inserir algumas informações que são, por vezes, estratégicas da organização num mar de possibilidades. Então, correndo riscos de vazamento de informações importantes. E aí você junta esta questão com a LGPD, por exemplo. Ah, perfeito. E aí você tem uma bomba relógio. Sim. Claro. Né? Então, me parece cruzamento perigoso. que é um cruzamento perigoso. As empresas que estão mais preocupadas, que já têm uma política de utilização de IA, que usam ferramentas pagas, a gente não pode esquecer, né, Alisson, que as pagas acabam te oferecendo mais muito segurança, mais também. né? Então, que já tem tudo isso, elas estão muito mais seguras. Agora, se eu vou me expor dentro de um contexto, e às vezes os proprietários, os CEOs nem sabem que os seus funcionários já estão utilizando. Então, esse me parece que é um grande risco, que precisa ser tomado cuidado, né? Não, e a gente tem que sempre lembrar, muito em linha do que a Cris está falando, que esses modelos de IA generativa, eles aprendem com aquilo que nós colocamos de dados. Né? Então, vamos supor que eu, como jornalista, eu quero automatizar a produção dos meus textos. E eu jogo vários textos que eu produzi antes para ensinar ela a escrever como eu escrevo, que é talvez o que muita gente pensa. Toda vez que eu estou subindo o meu texto lá, eu estou dando mais subsídios para que ela aprenda. Até aí tudo bem. Agora, no momento em que eu coloco dados sensíveis na minha empresa, um relatório interno, algo que não deveria ser vazado, essa base de dados vai dar subsídio à resposta para outras pessoas, a terceiros. Claro. Então, o risco ético e o risco de vazamento de dados é muito grande. E tem algumas áreas que eu imagino que sejam mais sensíveis do que outras, né? Vamos pegar a medicina. Pô, Sim, as possibilidades da inteligência artificial em relação à medicina são enormes. Ao mesmo tempo, os riscos éticos são igualmente gigantescos, né? Um médico passar a sua tomada de decisão para uma ferramenta de inteligência artificial, por exemplo. Né? É o tipo de risco que a gente corre numa esfera que não tem como controlar se alguém lá num consultório está usando. É por isso que as empresas, os conselhos profissionais, cada vez mais vão ter que estar atentos a gerar políticas internas para uso, né? Então, mesmo no jornalismo, a gente falava isso no encontro que nós tivemos na universidade, o quanto as redações têm deixado na mão dos profissionais no dia a dia a escolha sobre usar ou sobre não usar e como usar. Sem que haja uma política interna que deixe claro até onde a gente vai no uso e como a gente vai potencializar esse uso. E aí também acho que passa muito pelo treinamento, né? Porque no momento em que as pessoas não têm nenhum tipo de treinamento, sequer sabem como funciona a ferramenta, né? E como que essa ferramenta se constrói no bastidor antes de me dar uma resposta. Se eu não sei como isso acontece, eu vou simplesmente jogando dados lá de forma completamente acrítica e aí eu vou gerar muitas vezes um problema, né? Então o treinamento ele é fundamental, as pessoas conhecerem a ferramenta que elas estão usando e usar a partir de políticas que a empresa criou, que os negócios criaram, isso é muito importante. Eu lembro bem no início, assim, quando começou a surgir a coisa da inteligência artificial, especialmente do ChatGPT, né, que é aí o que deu esse boom, né, nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos. Eu lembro que a gente pensou, nossa, vai facilitar muito, por exemplo, na pesquisa para as entrevistas, né, vai ali nos dar subsídios melhores. E aí eu lembro de uma entrevista que a gente fez, né, a equipe se preparou, enfim, e a gente vamos buscar ali mais ou menos acho que foi a biografia do entrevistado, assim, o currículo, enfim.
A nossa sorte, né? Fomos bem ensinados nos bancos acadêmicos. A gente foi, o entrevistado chegou e a gente falou, tá aqui, né? Vamos bater. Né? E a IA tinha dado ao nosso entrevistado 2 livros que ele nunca escreveu. Ele disse, olha, gente, não, gostaria, mas não é meu. Não sobra no Então, livro. assim, tomar um cuidado. Eu lembro que, inclusive, vocês trouxeram o case dos livros que nunca foram escritos, né? Que é muito interessante também. Então, esses cuidados, eles são... A gente vai falar, inclusive, mais sobre esses cuidados. Até porque eu quero explorar também essa questão que vocês trouxeram lá no evento e eu queria trazer aqui para nossa audiência sobre os manuais, né, que daqui a pouco vão ter que começar a ser elaborados dentro das redações ou até das empresas, porque como a Cris disse, né, tem muita empresa que sequer sabe que os seus funcionários usam, né? E na verdade isso precisa ser naturalizado, mas muito bem gerenciado, né? Mas antes da gente continuar o nosso papo aqui, eu quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Claro e da Corsã. Claro Multi tá na tua e tá com tudo agora com o ChatGPT Plus, incluso por 4 meses. Assine já. Só R$ 159,90 por mês. Consulte condições de aquisição. E Corsã, dar visibilidade ao que precisa ser protegido é um trabalho essencial. Seu conteúdo merece esse reconhecimento. Participe do primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Bom, voltando aqui, eu queria também ouvir um pouco de vocês, quando a gente está falando de negócios, independente da nossa área, ainda que aqui no Fala Mercado a gente puxa a brasa para a comunicação e para a indústria criativa como um todo, mas todo e qualquer negócio é impactado pela inteligência artificial e eu queria saber sobre este impacto na relação marca e consumidor. Em que momento, onde entra a IA nesta relação? Alisson, essa é Vamos direto, deixar. Vamos deixar para a área de comunicação, né? Vou dar o privilégio para a área de comunicação. Mas essa é uma pergunta complexa, porque a gente ainda não conseguiu metrificar completamente de que forma esse impacto se dá. O que já se percebe através de pesquisas é que tem muita gente deixando de pesquisar produtos, serviços, da forma como se pesquisava antes, então eu ia no Google ou eu ia... Porque no marketing tradicional, que vinha sendo feito até agora, se buscava ampliar a sua presença no Google, estar nas principais plataformas. Hoje se sabe que tem muita gente pesquisando produtos e serviços direto na IA. Então eu preciso comprar... Exemplo meu, eu fiz isso essa semana, agora falando eu lembrei. Quero comprar um forno para o meu apartamento, né? Mas eu quero um forno com características específicas, tem que ter tantos litros, tô querendo que tenha uma air fryer embutida, né? Quer mandar fazer, Alisson? Aí eu pensei, quem vai me dizer qual é a melhor marca para me entregar isso aqui? Melhor opção. O ChatGPT, né? Então eu passei um prompt lá para ele, dizendo tudo que eu queria nesse fone e pedi para ele me dar. Ou seja, quem sai na frente... Ele te deu? Ele me deu uma lista de marcas, falou quais eram as mais confiáveis, as menos. Aí eu pedi para ele me passar qual tinha a melhor rede de assistência técnica. Eu já estou pensando no futuro, esse negócio vai dar problema, né? É muito cheio de parafernália esse negócio que eu estou querendo, vai dar problema, tem que ter assistência técnica. Sim. Antes, eu, claro, pedi um apoio pro nosso time de gastronomia lá da Universidade de Fevale, perguntei qual é que são as melhores marcas. Então eu cruzei o ChatGPT com o Chat Daniel Boyle, que é o nosso professor, né? Checou a informação e fez a parte humana. Fiz a parte humana. Mas de que forma os negócios vão se preparar para um marketing que vai se voltar para dentro da inteligência artificial também? E quais são as ferramentas que nós vamos ter para operar lá dentro do ponto de vista de propaganda? A gente não sabe ainda, né? Mas é certo que já há um impacto significativo como ferramenta de pesquisa, né? Em pouco tempo, agora fazendo o exercício da futurologia, eu tenho horror a futurologista, mas fazendo o exercício futurologista, aquele que chuta, né? Não quem trabalha com dados. Não a ciência de fato. Não a ciência de fato, mas a pessoa que chuta, que é a chutologia. Mas me parece claro que vai se transformar num mecanismo de busca tão potente ou maior até do que esses que a gente já usa atualmente como o Google, né? Porque é fácil, é acessível, a pessoa vai lá, eu quero comprar tal coisa e pede as melhores marcas, as melhores lojas, faz pesquisa de preço, tudo que a gente fazia antes em sites individuais. Eu ia num site específico para buscar o menor preço, num site específico para buscar a melhor marca, eu ia num site específico para as reclamações dos clientes. Agora eu peço para o ChatGPT
qual é a melhor marca, qual é o menor preço, qual é a loja que está vendendo e quais são as principais reclamações dos clientes. Foi o que eu fiz. Eu vou fazer um contraponto a isso, né? Ainda falando dessa questão, isso aí, né? ótimo. A gente não sabe exatamente como vai se dar a operação por trás, né? De alguma dessas ferramentas. Porque vamos pensar assim, a IA é matemática, né? É um mundo de possibilidades, algoritmos, tá ali todo atrás, né? E aí, pensando na compra do teu forno, né? De que forma, talvez, vai existir no futuro... E aí, brincando com a questão do futuro, né? Algum mecanismo de manipulação e de investimento por parte dos próprios algoritmos. Porque hoje, vamos pensar, tu falaste do Google, né? Hoje, no Google, eu faço uma pesquisa, o que sobe primeiro? O que é patrocinado. A gente sabe, a gente tá lá explícito. Isso. Tá explícito. Na IA, como isso vai operar? Eu não tenho a resposta. Talvez alguém saiba. Eu não tenho essa resposta hoje, é uma incógnita para mim. Mas até que ponto não vai ter esse tipo de interferência? Como a gente sabe que tem, desculpe, não né? vai. Mas como já a gente sabe que tem, quando a gente faz algumas análises, e existe essa preocupação já em relação à homofobia, a questão, todas as outras questões de racismo e por aí vai, né? Que quando a gente faz uma pergunta, existe esse viés, porque a máquina só entrega aquilo que ela tem. E se a gente considera aquilo que ela tem, o que tem maior número são determinadas questões. Aí, naturalmente, vamos dizer assim, né? Agora, pensando na possibilidade que a gente tem de investir uma grana e talvez manipular estas informações, que efeitos que isso vai ter? Porque acho que É tem uma provocação importante. É porque tem uma atualização que ela ainda vai acontecer, que é do modelo de negócio das empresas de inteligência artificial. Isso. Porque neste primeiro momento, o que toda nova tecnologia faz é não ser tão lucrativa quanto poderia. Claro. Né? A Uber passou anos tendo prejuízos enormes. Né? Esse modelo de negócio deles ainda vai se atualizar em linha com o que a Cris falou, né? A gente estava conversando até esses tempos, porque a gente faz o exercício da futurologia de verdade nas nossas revistas Tendências, né? Sim. Já foi aí quase mais de 15 anos que a gente se debruça em possíveis caminhos que a comunicação está traçando, né? E uma das pautas que surgiu até pouco tempo numa reunião foi assim, com esse uso da inteligência artificial, como que as empresas, por exemplo, como que os portais de notícias, é óbvio que a gente vai puxar o Brasil para o nosso assado, como que eles se comportam considerando que até no Google, né, pelo menos no celular, enfim, tu faz a pergunta e a primeira resposta vem da IA. Depois começam os links, né? Então isso vai impactar diretamente, por exemplo, no acesso a esses canais de notícias, que vai impactar nas suas vendas, que vai impactar na sustentabilidade do seu negócio. Então, assim, é algo que a gente, é como a Cris disse, a gente ainda não sabe como isso vai se comportar. Então, é um cuidado, um pouquinho de medo, talvez. Mas eu acho que a gente se adapta com o tempo, sabe? Eu quero acreditar que sim. Eu acho que a gente se adapta. Eu puxando exatamente esse gancho dos cuidados, eu queria ouvir um pouco de vocês. A gente falou um pouco dos desafios que a IA está trazendo, mas eu queria entender também, na opinião de vocês, sobre os cuidados que a gente tem que ter nessa relação, né? Vocês trouxeram pontos importantes como o dados sensíveis, né, a serem colocados ali numa inteligência artificial. O Alisson trouxe uma questão no lançamento lá que eu achei muito interessante, que vem uma geração de estudantes agora, por exemplo, de jornalismo, trazendo para nossa realidade, que não escreve mais, né? Eles fazem os seus trabalhos acadêmicos, basicamente, pela IA. E aí o Alisson trouxe uma frase que eu achei interessante, que tu dissesse assim, hoje eu gosto de receber textos com erro, né? Porque isso significa que tem um humano ali, né? Tem realmente um estudante se prestando à escrita. A errar, inclusive. A errar, né? E que é preciso e necessário, né? Então eu queria ouvir um pouco de você sobre esses cuidados, assim, e até um pouco desse olhar do ensino, né? Porque o ensino precisa se prestar a esse treinamento, inclusive comportamental das pessoas para com a máquina, né? Então, ouvir um pouco de vocês, quais cuidados a gente precisa ter com a IA? Eu vou começar pela área do ensino, tá? Que a gente lá tem 2 desafios. Acho que de forma geral, o ensino independente do nível que nós estamos falando, se é a educação básica ou ensino superior, todos os níveis devem se preocupar com
a forma como a IA é utilizada. Porque eu acho que o segredo está nesse ponto. Não é se nós vamos ou não utilizar, porque isso já caiu por terra. Nós vamos utilizar. E eu normalmente equiparo isso a quando surgiu a internet pela primeira vez e surgiu as pesquisas no Google e dizer, não, agora vai ser um copia e cola direto, né? Não vamos precisar olhar em livros, não vai precisar mais imprimir. E aí a gente viveu toda aquela mudança. Então, e agora a gente está de forma muito mais acelerada, porque o acesso está muito mais fácil, vivendo a era da inclusão da inteligência artificial no processo de educação, de ensino-aprendizagem. Bom, aí, nesse momento, a gente tem 2 desafios. Uma é como nós usamos a IA para facilitar e promover o processo de ensino-aprendizagem, porque não dá para dizer que não dá para usar. E eu acho que o desafio é, inclusive, preparar os docentes para isso, porque nós não fomos preparados para isso ao longo da vida, isso surgiu e está todo mundo aprendendo ao mesmo tempo. Então, de que forma nós podemos utilizar os recursos, as ferramentas que a gente tem para, de fato, facilitar este processo de ensino-aprendizagem e, por outro lado, ajudar os profissionais a se prepararem para o uso da IA na sua própria profissão. Então, são 2 conteúdos vinculados à inteligência artificial diretamente impactados no processo de ensino-aprendizagem. Para além disso, o grande cuidado é um pouco do que eu falei no início, é continuar desenvolvendo o pensamento crítico para que as pessoas saibam como perguntar. Porque o desafio é esse, é a gente saber como perguntar. E aí também nessa linha de provocações, né? Esses dias a gente estava num bate-papo bem descontraído e eu não sei se vocês viram a notícia de uma escola nos Estados Unidos que está rompendo todo o processo e é uma educação que usa prioritariamente IA. Então, os alunos têm 2 horas de aula por dia, mediada pela inteligência artificial, e da tarde, em outro turno, eles têm atividades diversas que não voltadas à educação. Completamente disruptivo, né? Aí, nós estávamos num bate-papo conversando sobre isso. E aí eu dizia assim, bom, vamos pensar o seguinte... Se a gente vai fazendo perguntas para a pessoa, tu consegue levar as pessoas a dar uma resposta correta. Né? Por exemplo, tu apresenta um problema. Eu estou saindo aqui de Porto Alegre e eu quero chegar a Gramado. Como faço para ir de Porto Alegre a Gramado? Vamos sugerir, né? Tu me dá uma resposta qualquer, em cima da resposta que tu me deres, eu vou construir uma outra pergunta que vai te levar ao teu raciocínio a dar uma segunda resposta. A partir dessa resposta, eu faço uma outra pergunta e eu vou jogando contigo até tu me dizer, não, a melhor forma de ir daqui até lá é pegando um carro e indo pela BR-116, porque é o caminho mais bonito e é mais rápido, porque não tem avião, porque não tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, este é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Pensando que o processo de formação pode levar a isso, até que ponto ele de fato está desenvolvendo o pensamento crítico ou ele está sendo norteado pela inteligência artificial a dar a resposta. Esse ponto do treinar as nossas jovens ao pensamento crítico eu acho que é um tendão de Aquiles eterno do ensino como um todo, né? Eu acho que sim, acho que o problema da gente, um dos principais riscos da IA é nós terceirizarmos a tomada de decisão final, terceirizarmos a criatividade, terceirizarmos o pensar, que é essencialmente humano, né? Porque quando eu uso ela para tarefas repetitivas, para tarefas mais simples, para tarefas que não exigem uma atitude reflexiva, tá tudo certo. Agora, o problema é quando esse dia eu estava vendo uma reflexão sobre isso, né? Então, hoje em dia, a gente deixou o trabalho criativo e reflexivo para a IA e a gente está fazendo o trabalho repetitivo de coletar os dados para dar para ela tomar a decisão. Ou seja, é um caminho oposto. Então, o nosso desafio como educadores é mostrar para essa gurizada que está vindo aí que... o privilégio de pensar é nosso, né? E de tomar a decisão. Dever, não digo nem privilégio, é dever, né? É verdade. É não deixar a máquina dominar a gente, pelo amor de Deus, né? E usar bem. E aí, como a Cris comentou muito bem, assim, a IA também ela entrega o que a gente pede para ela, né? Hoje já tem toda uma área, se falando em engenharia de prompt, por exemplo, que é justamente construir as orientações para que a IA chegue de fato em respostas melhores, né? Porque é isso, eu posso dizer para ela, por exemplo, que eu quero saber mais sobre um determinado tema, mas eu quero que ela pesquise apenas em artigos científicos, de revistas qualificadas com qualis XYZ.
Ou seja, eu posso também pedir para ela me entregar informação a partir de fontes confiáveis. O problema é que a maioria das pessoas simplesmente usa como a gente usava o Google, né? Eu lembro, tem um clássico assim de quando eu fui morar sozinho, eu era muito menino, então vocês não riam muito de mim. Não posso prometer isso. E aí eu botei no Google como fazer massa. E aí eu vi que eu era a pessoa mais burra do mundo, porque simplesmente era jogar dentro da água fervendo, né? E aí como fazer tal coisa. A gente não pode querer usar a IA, essas IAs generativas, como quem usava o Google perguntando como faz tal coisa. A gente tem que dizer, olha, eu quero pesquisar tal tema a partir desse tipo de base de dados. Eu quero fazer uma massa al dente. O tipo de massa que eu vou usar é este. E quero que você pesquise essa informação apenas em fontes confiáveis. Fontes confiáveis, da gastronomia. Em receitas da gastronomia italiana. Exato. Pronto, daí tu vai ficar feliz, né, Alisson? Aí tu entrega. Claro. Mas é isso, assim, eu acho que também é a gente saber fazer a máquina buscar a informação nos lugares certos para nos entregar algo que vai fazer com que a gente tome as decisões finais, que vai fazer com que a gente faça o processo reflexivo. Quando o aluno vem e ele entrega uma reportagem, por exemplo, que nitidamente foi a IA que pesquisou, foi a IA que pensou o caminho da construção do texto. Acho que mais do que a IA fazer um título para ele, que para mim tá tudo certo, a IA fazer um título, tá tudo certo a IA ajudar ele a construir a pauta, a pesquisar dados de fontes confiáveis. Mas a tomada de decisão, eu vou fazer uma pauta sobre isto, com este enfoque, com este olhar, ouvindo este tipo de fonte, né? Trazendo aqui para o jornalismo, que para facilitar um pouco a minha vida, essa tomada de decisão, que ela é intelectual, que ela é crítica, que ela é reflexiva, que ela é criativa, isso tem que ser feito pelo estudante. Não é a IA que vai tomar essas decisões por ele, né? E isso a gente pode extrapolar para qualquer ramo de negócio, né? Eu quero que a minha empresa invista, eu quero investir, eu quero entender qual é o melhor caminho para os meus investimentos. Tem algumas questões relacionadas a investimentos, a que tipo de negócio que eu vou investir, que é uma tomada que ela é emocional, humana, qual é o setor que eu quero ver crescer e quero colocar as minhas fichas, para além da mera matemática da probabilidade que a Cris comentou muito bem. Então, é uma ferramenta sensacional, a gente pode usar para muita coisa, ao mesmo tempo a gente tem que cuidar o que a gente terceiriza para ela e usar ela de forma crítica. Eu tenho um caso muito pontual, assim, desse uso descontrolado, ou não é descontrolado, mas assim, desmedido, sem essa crítica humana, sem esse toque humano, porque, como eu disse, eu acho que sim, eu acho que a inteligência artificial, puxando para o jornalismo, ela pode colaborar nessa pesquisa, na questão de cenários, né, saber como é que foi, como é que não foi, como é que é o meu entrevistado, como é que não é o assunto, em fontes confiáveis, enfim. Eu tenho uma amiga que deu uma entrevista uma vez e fizeram uma matéria, né? E ela disse, a gente estava comentando, e ela disse assim, eu queria falar bonito como me botaram falando. Porque assim, tá na cara que, porque foi uma entrevista que ela deu online, eram mais pessoas entrevistando ela, e visivelmente o repórter pegou aquele vídeo, pediu pra IA resumir e construiu a matéria naquilo ali. E ela disse, eu queria falar tão bonito quanto a IA me descreveu. Então, mas assim, não era ela também, né? Mas ela disse, eu não me reconheço nessa fala. Não sou eu falando dessa forma. Então, esse olhar humano, ele realmente acho que é um dos cuidados mais importantes. E eu acho que a gente entra um pouco no que eu vi vocês falando, né, Alisson? Que é o manual mesmo, né? De daqui a pouco as redações e as empresas mesmo, empresas, né? Não, com certeza. Uma política. Uma política de uso que pode, inclusive, incluir um incentivo ao uso, né? Mas um uso consciente, um uso responsável, até né? Infelizmente, a gente brinca que o brasileiro, ele aprende por sanção, né? Não por prevenção, né? Sim. Então, assim, até a questão da sanção para uso, né? Para dados sensíveis não serem vazados, um limite, né, até onde se pode usar, né, ou não. Eu lembro muito que quando eu comecei, em seguida que eu comecei a trabalhar em redação jornalística, as redes sociais era uma coisa assim, eu tinha vindo de uma área mais quadradinha, né, que era do direito.
E então, assim, lá era assim, eu usava, né, o Messenger, o MSN, nem era Messenger na época, o MSN, o Orkut. E aí eu vou pra dentro de uma redação jornalística em que o uso das redes sociais é extremamente incentivado, porque ali a vida tava pulsando e as pautas estavam pulsando ali também, né? Então, eu acho que precisa dessa medida, né? Eu acho que as empresas, até agora, talvez, muitas ainda estão medindo o quanto a IA impacta os seus processos. Eu conheço, tenho um amigo que ele é diretor de uma agência de publicidade nacional, grande, com grandes clientes assim, realmente de grande porte. Eles estão tentando agora coletar junto às suas equipes para que elas estão usando a IA, porque eles não têm controle. Claro. Porque cada profissional está usando a IA que ela gosta. E assim, gente, a gente fala de ChatGPT, que é o mais conhecido, notebook LLM, Gemini, mas assim, tem margem. Cardápio. E tem ainda as IAs criadas especificamente para os negócios. Há pouco tempo a gente gravou, não sei se vai ao ar antes ou depois desse nosso episódio, mas a gente gravou, por exemplo, com o uso da IA em órgãos públicos. Eles estão criando as suas próprias inteligências artificiais para colaborar. Então, são múltiplas opções de IA, né? Mas o que ele está fazendo? Ele está pedindo para as equipes dizerem, olha, esse processo eu estou fazendo com IA, isso me toma tanto tempo. É um processo de medir a eficiência, medir as ferramentas e entender quais são as melhores e quais facilitam os processos. Eu acho que empresas de todos os setores vão passar por essa fase de medir, eu posso usar essa ferramenta e isso me toma tanto tempo. E a partir desta medição inicial, porque tem essa experimentação inicial, aí sim eu acho que agora já se tem talvez um período de uso teste, digamos assim, quase beta, para se começar a formular política. Legal. Por isso é a hora de qualificar. Na verdade, eu acho que tem dois caminhos, né? Eu acho que um dos caminhos é esse que tu comentasse, né? É vir naturalmente de baixo para cima, vamos dizer assim, né? Que é a forma como algumas pessoas usam e aí ver que benefícios a empresa está tendo e a partir disso disciplinar quais que vão ser utilizadas. Mas eu acho que tem um outro movimento que muitas organizações fazem, que é o movimento inverso, que é o top-down, né? Sim. Que é olhar, daí sim, ter um grupo executivo, uma área de TI, executivos preparados que olham para as ferramentas e identificam quais são as ferramentas adequadas e aí, a partir do uso dessas ferramentas, vão diluindo na sua instituição e vão organizando. Acho que tem esses dois movimentos e eu acho que esses dois movimentos dependem muito do tamanho, do porte, das características da organização e o quanto elas estão avançadas no processo de transformação digital, vamos pensar assim, né? Porque a IA é um pedacinho da transformação digital, que é um tema que já vem sendo trabalhado há muito tempo dentro das organizações. Como tu bem disseste, começou na área de processos, começou na automatização de máquinas, mas que agora está migrando para outros espaços. Então, dependendo do grau de maturidade das organizações em relação a esse movimento de transformação digital, eu acho que eles vão ter o mesmo tipo de comportamento em relação à própria utilização da inteligência artificial. E aí os cuidados decorrentes. Porque a escolha apropriada da ferramenta vai ser fundamental. E a construção dessas políticas internas bem definidas, né? E aí também ver quais são, de fato, os ganhos reais de eficiência, de tempo. Ou os prejuízos, ou até metrificação de preços. Talvez isso impacta até em metrificar preço, né? Bom, gente, pra gente se encaminhar pro final, que o Alisson gosta muito, vamos olhar pro futuro? Mas assim, pensando, né, até no que a Fevale agora vai começar a se debruçar ainda mais, que é na formação desses profissionais para o melhor uso da IA nos seus negócios, que áreas vocês acreditam que serão as mais não afetadas, mas as mais transformadas pela IA? Bom, a área da educação está sendo transformada diretamente, né? A área de finanças, com certeza. Me chama a atenção que eu acho que uma das áreas que talvez pouco tem se conversado, que é uma área bastante operacional, que é toda a área de controladoria, né? Vamos pensar controladoria, ciências contábeis, os escritórios de contabilidade, que em sua maioria são pequenos, não são muito grandes, e que provavelmente vão ser muito impactados e eu diria talvez alguns até engolidos por grandes grupos. Assim, se for para escolher de forma bem objetiva um grupo de empresas, de pequenos negócios que eu acho que vão ser mais impactados no futuro, são
as pequenas empresas do setor de contabilidade, fazendo um foco muito microscópico, né? São essas empresas que vão ser mais impactadas, porque muitas delas ainda não estão nem se dando conta desses movimentos e estão fazendo os seus processos da forma como vinham fazendo, até porque elas muitas vezes se relacionam com empresários que são de pequeno e médio porte e que, por sua vez, também não trabalham com essas ferramentas. Então, aí a gente tem um mundo que provavelmente vai ser fortemente impactado e que vai mudar as relações, fora as outras todas que a gente já conversou. Olhando para nós, assim, pensando em comunicação, eu acho que tem um impacto muito forte em função do crescimento da qualidade da IA generativa, tanto de texto, quanto de vídeo, quanto de fotografia. Ontem eu estava fazendo uns exercícios de edição de foto, assim, coisas que eu levava eras fazendo no Photoshop para cortar um fundo, melhorar a luz, pequenas imperfeições. Faz isso no celular hoje, né? Faz isso muito rápido. Impressionante. Né? Então, é óbvio que a gente vai ter um impacto forte para a indústria criativa, para a propaganda. Né? Grandes agências, como eu comentei antes, já estão produzindo propaganda inteira a partir de IA. Então, tu tem aí todo um setor de captação de vídeo, de edição, que acaba sendo impactado. Eu já conheço produtoras de vídeo que se especializaram em produzir com IA. Então, elas já estão reduzindo o estoque de câmeras e captação e gente para transformar isso num negócio de uma produção de vídeo especializada com IA, porque isso vai diminuir custo para o cliente, vai facilitar, vai dar agilidade aos processos. Então, a gente, olhando também, assim, pensando muito no micro, a área de propaganda vai ser fortemente impactada. Obviamente que eu não estou falando aqui que a propaganda tradicional vai morrer ou coisa do gênero, muito pelo contrário, mas a forma como faz e a agilidade com que se faz vai mudar muito. Hoje a gente está vendo o governo federal, que talvez seja a maior conta de propaganda do Brasil hoje, né? O governo federal está produzindo campanhas inteiras com IA e larga essas campanhas muito rápido. Então, acontece um fato político hoje, amanhã a equipe do Sidônio Palmeira lá no governo federal larga uma campanha toda feita com IA, sendo que antes isso levaria a contratar uma produtora, levar vídeo, voltar. Então, a gente vai ter um impacto muito forte nessa área de produção de conteúdo. A grande verdade é que, né, se você ainda não foi impactado pela IA, você vai ser. Vai ser. Ou você não vai atuar profissionalmente. Acho que essa é a questão, né? E tem outro lado interessante, isso eu acho que rende até um outro programa só para isso, que existem profissões, profissões ainda não existem, né? Algumas profissões ainda não existem. Ah, com certeza. Assim como muitas já morreram, eu sempre dou o exemplo do office boy, né? Que não existe mais. O ascensorista. O ascensorista, o cobrador de ônibus, né? Daqui a pouco também já tá. Pouquíssimos ônibus rodam assim. Então, assim como vai matar muita profissão, a inteligência artificial também dá uma oportunidade de novas profissões surgirem. Né? E novas áreas, né? Porque a gente tem que pensar que a população está envelhecendo, né? A gente, a curva, né? Então, provavelmente, novos serviços. Aí, claro, daí é um outro programa para ti, né? Sim. O que nós vamos fazer se as pessoas vão perder seus empregos, de que forma nós vamos movimentar a economia e nós vamos viver, né? Sim. Que daí é um outro movimento. E é para isso que, na verdade, né, vão morrer muitas, mas também vão nascer outras. E isso é do ciclo da vida. Chegou o momento que eu agradeço primeiro, né, os nossos convidados por todos esses compartilhamentos, por toda essa nossa discussão, que inclusive já deu insight para outros programas futuros. Desejar sucesso, inclusive na novidade lá da pós-graduação da Fevale. Contem com a gente. E agora é a hora, como diz a produção, tira a minha camiseta de jornalismo, bota a camiseta do youtuber e lembra a audiência. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela companhia e curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.